Então, pessoal, meu nome é Leonardo Casagrande, eu sou líder de implantação aqui do Aprova Digital. Trabalho na parte de implantação, né? O nosso time se chama Sucesso do Cliente, então a gente vai estar trabalhando em conjunto com a prefeitura para que tudo corra bem. Aqui na live vocês têm acesso ao chat, onde vocês vão poder deixar perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeira apresentação, eu gostaria de começar falando sobre o que é o Aprova Digital, certo? Então eu preparei uma apresentação breve para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então esse investimento que a prefeitura vem fazendo que a prefeitura vem fazendo na secretaria, né, implantando uma ferramenta online, né, isso aí vai buscar um maior desenvolvimento. Então investimento na infraestrutura aliado à tecnologia, a gente tem uma cidade mais inteligente, mais sustentável. E quando a gente começou a implantar uma prova digital aqui na Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás, a gente iniciou um processo de desburocratização. Esse processo de desburocratização, ele vai atender aí, ele vai passar por um ciclo, né, baseado em 3 etapas. O primeiro deles é a informatização de processos. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar alguns processos de maneira online. A segunda etapa vai ser a automatização e revisão de fluxos, onde a gente vai conseguir entender onde é que estão os gargalos, onde é que os fluxos podem ser melhorados para melhorar o resultado, reduzir o tempo de trâmite de processo. E a terceira etapa é uma revisão de normas. Isso já tem acontecendo, né? O pessoal da prefeitura já está trabalhando num decreto que vai simplificar, vai oficializar o meio online de tramitação de processo e a gente repete esse ciclo ao longo do tempo para sempre buscar aí o melhor resultado e o menor prazo de tramitação de um processo. O que isso impacta, né? O que essa ferramenta impacta na Prefeitura Municipal de Valparaíso? Então, se vocês não conhecem, o Doing Business é uma entidade internacional que categoriza os países em facilidade de se fazer negócio. E um desses critérios é a obtenção de um alvará de construção. Então, a gente melhorando esse score, né, o Brasil se torna um ambiente mais desejado a se empreender. Lembrando que essa ferramenta mesmo que está sendo implantada na Prefeitura de Valparaíso é a mesma que foi lançado essa semana na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, né, a maior cidade do hemisfério sul do mundo, está utilizando a mesma ferramenta que a cidade de Valparaíso. Para isso foi criado a Prova Digital, uma ferramenta direcionada à tramitação de processo eletrônico para órgãos públicos, né, 100% online e digital. Ela foi idealizada no Comitê da Desburocratização, Sindicato da Construção de Cascavel, em 2017, onde já vem operando desde então. E eu trago aqui para vocês alguns resultados obtidos, tá? Em algumas cidades. Então, o nosso maior cliente aí tem um grande prazo, a Prefeitura de Chapecó, onde a gente implantou há um pouco mais de 1 ano e meio, onde já tinham números que não eram ruins, tá? Uma primeira análise era em 15 dias, uma aprovação era de 30. Então o desafio era muito grande reduzir esse tempo. E ao longo do tempo, né, em 3 meses, a gente conseguiu reduzir esse tempo para menos que a metade e depois de 6 meses de operação, passando por todos os ciclos ali, né, a ferramenta já se adaptou muito bem, a gente conseguiu um prazo aí hoje de aprovação de 6 dias. Então a gente imagina que isso também deva acontecer com Valparaíso, né? Quanto mais o tempo passa, mais esse tempo vai reduzindo depois de passando por todas as adaptações. Né, são mais de 2 milhões de economia somente em impressões em Chapecó. Somente isso, né, uma grande economia para quem é arquiteto, engenheiro, sabe do que a gente está falando. Né? O custo de imprimir uma prancha, plotagens é muito grande e isso realmente, trabalhando numa ferramenta online onde você não precisa imprimir nenhum papel, é uma economia muito grande, principalmente por parte do servidor, né? Sem se falar por parte da prefeitura. Já são mais de 34 mil processos tramitados sem nenhum papel pela prova digital e aqui algumas das cidades que a gente atende. Alguns resultados obtidos a curto prazo. Então, o primeiro deles, a gente vai ter uma redução de tempo de trâmite dos processos, vai existir uma redução de atendimento em balcão. Né? Vocês vão entender que a ferramenta é muito intuitiva, a ferramenta tem explicações ali onde vocês vão conseguir ter informações de como que protocola o processo. Não vai ter uso do papel, os servidores também vão ter maior produtividade, vai ter maior transparência, então qualquer dado que precisa ser buscado vai estar disponível, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também teremos indicadores onde
serão aí como uma base de melhor tomada de decisão aos gestores. Não é necessário nenhum espaço físico também, vai eliminar essa questão de extravio de papel, né? Então, às vezes eu visito uma prefeitura, tem um grande arquivo físico, isso não é mais necessário e vamos conseguir aí desburocratizar a prefeitura, facilitando a emissão de documentos, a solicitação de alvarás e a aprovação de projetos. Agora a gente vai começar o workshop, tá? Uma apresentação de como que vocês vão utilizar a ferramenta, um pouquinho das funcionalidades. Vocês têm alguma pergunta até aqui, alguma dúvida? Estão conseguindo ouvir bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Conhecendo a prova digital, então eu separei essa apresentação aqui em 4 etapas. A primeira delas é como criar um login, a segunda é como criar um processo, depois é como que é feita uma correção de análise e depois alguns conceitos que é importante a gente entender. Então, como que você vai acessar uma prova digital? Você já pode acessar agora mesmo valparaíso.prefeituras.net, já pode criar seu login e ao finalizar a solicitação você vai receber um e-mail de confirmação e já está pronto para poder criar processos. Então vocês vão acessar uma página semelhante a essa, tá? Onde vocês vão ter ali um botão chamado Criar Conta, vão clicar nesse botão e vão criar uma conta. Lembrando que essa conta é uma conta pessoal e intransferível, vocês não vão criar uma conta em nome da empresa ou em nome do escritório, né? Sempre no nome da pessoa que está solicitando o processo. Dentro do processo você pode indicar quais são os proprietários, quais são os requerentes, os responsáveis técnicos e tudo mais. Então, se você é engenheiro, arquiteto, cria conta no seu nome. Tá? Você vai poder indicar dentro dos processos os outros responsáveis técnicos, os outros proprietários. O áudio tá bom. Estevão comentou que o som está um pouquinho baixo. Eu vou falar um pouquinho mais alto. Beleza, criou a conta, fez a sua confirmação da conta por e-mail, né? Você já está pronto para poder criar processo. Beleza, segunda etapa, como que você cria um processo online. Então, quando você acessar o seu prova digital, você vai ver um botão, né, no canto superior esquerdo, um botão azul chamado Criar. E lá você consegue encontrar o Criar Processo Digital. Quando você acessar, você vai encontrar uma lista de processos que estão disponíveis. Hoje temos 4 solicitações: o alvará de construção, o habite-se, desmembramento e remembramento. Então vocês vão poder solicitar por lá qual o processo que você quer e vai seguir para um formulário. Então esse formulário é bem simplificado, tá? Você vai praticamente responder as informações que está sendo solicitado. No lado esquerdo, a gente chama de cartões, de cards. Você vai responder esses cards, que eles são estruturados. Então, cada cartão ele vai tratar de uma categoria de informação. No lado direito, vocês vão encontrar os textos laterais, que são textos que vão estar explicando como que você preenche do lado esquerdo. Então, preste muita atenção no texto lateral direita, porque esse texto tem documentos, como você precisa anexar, modelo de prancha principalmente, onde que você busca determinada informação. Então se atentem ao lado direito, que com certeza vocês não vão precisar entrar em contato com o suporte ou ligar na prefeitura para pedir alguma informação. Então os campos eles são separados, né, por assuntos. Então você vai ter um campo onde você vai responder sobre a obra, você vai ter um campo que você vai responder sobre o responsável, sobre o proprietário. Então isso fica muito fácil de você conseguir preencher. E depois que você finalizar a solicitação do processo, você vai clicar ali em finalizar solicitação. Caso você ainda não tenha todos os documentos, você pode, deixa eu mover a câmera aqui, você pode clicar em salvar rascunho. Então se faltou ali uma matrícula, faltou algum documento que você não tem, você pode salvar o rascunho e finalizar em um segundo momento. Mas lembrando, tá? Caso a prefeitura faça algum ajuste nesse processo, caso ela crie um novo campo, o seu processo rascunho será descartado para que você não entre com o processo de maneira desatualizada. Então, caso você perceba que teu processo sumiu,
provavelmente é porque teve um ajuste no formulário e o seu processo foi descartado. Esse aviso está lá no seu rascunho também, tá? Então, beleza, você pode finalizar a criação do processo e o seu processo é concluído e é enviado automaticamente para a prefeitura. Caso você tenha algum problema, algum desafio, você pode solicitar ajuda ali no chat. Dentro da ferramenta tem uma bolinha azul no canto inferior direito com um chat, onde você vai ter acesso ao pessoal, né, a nossa equipe do A Prova Digital que vai estar te explicando como utilizar melhor a ferramenta. Dúvidas sobre análise não podem ser tiradas pelo chat, tá? Isso é somente com o analista, somente com a prefeitura. Então, caso você tenha alguma dúvida sobre o sistema, sim, você pode chamar a gente no chat. Caso tenha algum problema, a gente vai te ajudar. Então, recapitulando, quando o processo é criado, o processo é enviado automaticamente para a prefeitura. Quando o processo for devolvido ou quando ele tiver alguma atualização, você vai receber atualizações por e-mail, você vai receber uma notificação explicando o que aconteceu com o processo. E a qualquer momento você pode consultar onde que está o processo e as análises dele, certo? Então se o processo não está com você, você também continua, pode abrir o processo, ver o que está acontecendo, mas não vai poder editar, tá? Você vai poder somente editar quando o processo estiver com você. Então lembrando que o processo ele tem 3 status, tá? Ele pode estar deferido, né, finalizado, ele foi aprovado. Ele pode ser indeferido, que é cancelado, e ele pode retornar para você, né? Então, fora disso, ele vai estar em trâmite e ele pode ser retornado para você. Conhecendo um pouquinho o trâmite, tá, da prova digital, a ferramenta ela vai atuar começo, meio e fim. Então, o protocolo vai ser online, a análise da prefeitura vai ser online e a aprovação vai ser online. Ou seja, em nenhum momento você precisa ir até a prefeitura, em nenhum momento você precisa imprimir algum documento para levar para a prefeitura. É tudo online, não é somente um número de protocolo online onde você vai consultar. Você vai preencher, vai fazer as correções e vai imprimir seu alvará da sua casa. E vamos para o terceiro passo. Pessoal, alguma dúvida até aqui, mandem aí no chat, tá? Caso vocês não queiram esquecer, mandem aí no chat, no final a gente vai abrir para perguntas e vai conseguir explicar cada item, tá bom? Então agora a gente vai para a terceira etapa, que é corrigindo uma análise. Beleza, então agora a gente vai entender um pouquinho quais são as informações de um processo. E quando o teu processo é criado, é assim que ele fica, é assim que você vai ver ele, né? Essa aqui é a capa do processo, tá? É a parte superior dele, seria as informações que ficam na capa do processo. Então aqui você vai ter 3 abas de informações que é importante você lembrar. A primeira delas é o resumo, que é onde ficam as informações que você preencheu. Todo aquele formulário que você preencheu no início, lembra? Ele está aqui em resumo. Em área da prefeitura ficam todas as informações que a prefeitura vai inserir no processo. Então, se ela vai colocar alguma informação de numeração predial, fiscalização, algum parecer, vai ficar tudo em área da prefeitura. E em taxas fica tudo que é referente a pagamento. Então aqui um exemplo, tá, da aba de área da prefeitura, onde você vai encontrar algumas informações. Isso aqui é uma imagem de outra cidade, não quer dizer que vai ser exatamente assim aqui em Valparaíso. E como que é a análise? Então você preencheu o seu formulário lá na criação do processo e o processo foi corrigido pelo analista e ele retornou para você. O processo está com você e agora você precisa fazer uma correção na análise, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai abrir seu processo, vai clicar lá em resumo e você vai conseguir encontrar as informações que o analista preencheu ao lado do campo que você preencheu no formulário. Assim como você vê aqui nesse print, nessa imagem aqui na tela. Então, aqui na direita, você tem as informações que foram solicitadas, né, que fossem alteradas. E aqui na esquerda, ao lado de cada campo, você consegue editar esse campo e consegue trocar essas informações, colocar a informação correta e consegue ir seguindo. Caso os campos estejam corretos, tá? Onde está aquele xizinho vermelho aqui, vai estar um X verde, onde você não precisa mais editar. E caso você não consiga editar alguma informação, porque talvez ela esteja aprovada, é porque o analista bloqueou o campo, tá? Então ele pode bloquear alguns campos caso ele perceba que essas informações já estão corretas.
Após corrigir o processo, você sempre deve devolvê-lo para análise. Então você recebeu o processo de volta da correção, né? O analista pediu para você alterar algumas informações, você alterou e agora você precisa mandar de volta para análise. Então você vai clicar no botão enviar para análise. Quando você clica nesse botão, o processo volta para a prefeitura e ele vai aguardar agora que o analista volta a fazer uma nova análise. Então, lembrando que você só vai conseguir editar o processo quando ele estiver com você. Quando ele for devolvido pela prefeitura e estiver com você na sua caixa, você vai conseguir editar o processo. Então, a gente teve duas perguntas aqui no chat, se existe um material específico para a fiscalização de obras. Então, se isso for uma pergunta, talvez o Estevão seja da prefeitura, isso aí é um outro treinamento, tá? Quando eu acho que a gente já teve esse treinamento na semana passada, mas depois a gente faz um contato direto para explicar sobre isso. E o Ashton perguntou se a gente vai simular um anexo dos projetos para Alvará. Não, a gente não vai simular, mas eu vou mostrar para vocês exatamente como que é o arquivo que precisa ser anexado, tá bom? Os próximos slides a gente já chega lá. Beleza, então ficou claro que para vocês editarem o processo precisa estar com você. Então aqui em cima, ó, tá escrito, né? O processo está com, tá meu nome aqui, então eu posso editar o processo. Se tiver o nome de alguém da prefeitura ou o nome de um setor da prefeitura, eu não posso editar o processo. Beleza. Vamos lá, agora quarto passo, quarta etapa, a gente está entrando agora sobre entendendo como que funcionam alguns conceitos, certo? Então vamos começar entendendo como que funciona o anexo da prancha. Acho que essa pergunta o Ashton estava interessado, tá? Então como que vai funcionar a prancha? Como que você precisa gerar esse arquivo PDF lá do seu AutoCAD? Então primeiro de tudo, a sua prancha ela precisa ser no sentido paisagem, do jeito que você está olhando aqui a prancha na imagem e do jeito que você vai ver depois a sua prancha impressa, certo? Sempre de pé. É assim que você precisa anexar ela numa prova digital. Para facilitar, quando você abrir o seu PDF, ele tem que estar de pé para você ler e o selo vir na direita, tá? Você não pode colocar a prancha invertida, né, virada ali 90 graus, com o selo para o lado de cima, porque isso aí na hora de gerar o selo, ele é gerado automaticamente, vai te dar um problema. A prancha deve ser anexada com um espaço vazio do lado direito de 21 centímetros, né, ou 210 milímetros em toda a extensão da folha, como sinalizado em vermelho aqui na imagem. Então, quando você for gerar sua prancha, você vai deixar uma extensão de 21 centímetros em toda a lateral direita livre. Vai ficar um espaço em branco lá bem grande para a gente carimbar depois o selo da prefeitura. A prancha deve ter uma altura máxima de 90 centímetros, tá? Se você fizer uma prancha maior que 90 centímetros, por nós não tem problema, mas você não vai conseguir imprimir essa prancha numa plotadora convencional, numa plotter convencional, tá? Que é um tamanho máximo, altura máxima de uma folha A1, A0. A prancha não tem limite de largura, então você pode fazer uma prancha maior, mais larga, né? Assim como você vai conseguir imprimir lá num rolo, então vai ser possível, mas lembre de deixar esse espaço de 21 centímetros livre em toda a extensão do lado direito. É possível sim anexar mais do que uma prancha, então se você tiver 2, 3 pranchas, elas sempre vão ter esse mesmo layout aí com espaço em branco do lado direito. E você também pode deixar o seu selo, tá? O selo do seu escritório, da sua empresa, ali no outro ladinho, tá? Aqui como está sinalizado em azul, você pode deixar o teu selo ali informando a logo, o telefone da tua empresa e tudo mais. Então você vai gerar um PDF lá do seu CAD, do seu Revit. Então esse PDF ele vai ser anexado aqui numa prova digital sem assinatura. Você não precisa imprimir, escanear e colocar na prova. Você vai colocar ele sem assinatura, tá? Não precisa. Você deve deixar um espaço de 21 centímetros. Já vou te mostrar mais um exemplo para você entender melhor sobre isso. Lembrando, pessoal, essa aula vai ficar gravada, tá? Esse treinamento vai ficar disponível para vocês para sempre. A prancha não pode ter sobras de folha, então é comum, o pessoal às vezes vai gerar um arquivo, né? Faz a borda da folha e tem um espaço maior dela sobrando.
Te dar um exemplo, você vai gerar uma folha do tamanho A2, e na hora de você gerar essa folha A2 lá no teu AutoCAD, você seleciona uma folha A1. O A2 vai caber dentro do A1, mas vai ficar uma folha branca em volta. Quando você mandar isso para a prova digital, a gente vai considerar que você está mandando uma A1 e não uma A2. Tá? O que importa é o tamanho da folha do arquivo e não a linha do desenho que você fez. A prancha sempre no sentido paisagem, e você pode manter as margens, né, dentro do selo, como sinalizado ali na imagem anterior, você pode manter a margem. Aqui uma imagem um pouquinho maior para vocês entenderem. Esse modelo de prancha está disponível ao lado de cada solicitação de projeto que você precisa anexar na prova digital. Então toda vez que você precisa anexar um projeto na prova digital, vai ter esse exemplo aqui do lado de como que você precisa montar a sua prancha, tá bom? Então olha lá, para facilitar mais ainda, trouxe aqui para você como que fica essa prancha anexada. Então como que fica essa prancha, né, gerada aí, como que eu vou anexar ela na prova digital. Então eu gerei uma prancha aqui e deixei um espaço ali de 21 centímetros na minha prancha. E quando eu enviar para a prova digital e o processo for deferido, ele vai receber um carimbo e ele vai ficar desta maneira. Olha só. Tá vendo o selo, como ele preencheu, né? Aquele ali é o carimbo automático da prefeitura sobre o espaço deixado automaticamente. Então, se eu tivesse colocado a prancha virada, provavelmente esse selo tinha ficado em cima de algum desenho que eu fiz. Tá? Então, recapitulando, tá? Olha, deixa o espaço em branco e o selo vai vir sobre a folha. Lembrando, né, a folha é sempre anexada em escala de impressão. Então, se você vai imprimir essa folha depois, né, os desenhos vão estar dentro da escala de desenho, né, 1 para 50, 1 para 200, mas a folha em si você precisa gerar ela na 1 para 1. Então, se a folha lá tem 59 centímetros de altura, ela tem que ter, o arquivo em si tem que ter 59 centímetros de altura. O selo padrão do sistema é gerado a partir de informações do seu processo. Então, tudo que você preencheu no seu processo, ele vai automaticamente para esse selo. Então, se você preencheu alguma informação errada lá, né, pode ser que essa informação vá errada para o teu selo também. Então, por isso, o seu selo lá, as informações do formulário que você vai preencher, tome muito cuidado, muita atenção, porque são as mesmas informações que vão para o formulário, que vão para o selo, tá? Como que você gera uma prancha PDF no seu CAD? Então eu trouxe aqui um exemplo, tá? Quando você abrir lá o seu desenho, você vai apertar Ctrl P. Quando você apertar Ctrl P, vai abrir uma janela para você gerar a sua viewport ali e você vai selecionar o tamanho da folha, aqui como sinalizado no item 1. Aí depois você consegue selecionar o window ou alguma outra funcionalidade que você costuma utilizar e vai selecionar a folha que você quer gerar a impressão. Deixa ali também tudo 00, essas informações de borda, tá? Você não pode selecionar Center to Plot, porque senão vai gerar uma bordinha do lado da sua folha. Você também não pode clicar em Fit to Paper, que é ajustar a folha ao papel, porque se o seu desenho do CAD estiver um pouquinho menor do que o desenho real, ele vai mudar a escala. Se você clicar nesse Fit to Paper, a tua escala aqui muda automaticamente. Então não cliquem nela, deixem ali como está no desenho, né? 1 para 1. E o número 5, né? Você precisa colocar dentro das penas de impressão. Então você não pode mandar o arquivo tudo colorido, senão depois na hora de você imprimir ele vai sair tudo colorido. A não ser que você tenha assim uma pena colorida, mas configurada. Mas às vezes o pessoal manda lá um desenho, né, no CAD está com um amarelo ou um ciano, e na hora de gerar esse PDF ele fica muito claro na impressão e não, o analista nem consegue analisar essa folha e também você não vai conseguir imprimir depois. E item 6, mais importante, sempre em landscape, sempre em paisagem. Tá? Vou deixar esse material disponível para vocês, esse vídeo vai ficar salvo, vocês vão poder ver ele depois. E também dentro da prova digital você tem lá ajuda e passo a passo, um botão no canto superior direito onde você consegue buscar qualquer informação, qualquer dúvida. Você pode clicar lá em como gerar uma prancha, como montar, fazer uma análise, como qualquer coisa, você vai encontrar essas respostas.
Então aqui o passo a passo do que a gente acabou de conversar. E agora falando um pouquinho sobre a assinatura digital. Então a assinatura digital, né, esse certificado de autenticidade, ele vai acontecer através de um QR Code. Então todo documento que for emitido, todo certidão, todo alvará, prancha aprovada vai vir com o QR Code. E esse QR Code ele é como se fosse um código de barras. Esse código de barras ele pode ser lido por um celular com câmera, né, um aparelho que vai conseguir cair dentro de um link da prova digital e é como se fosse uma espécie de cartório. Então, se você levar esse projeto lá para a Caixa, o pessoal da Caixa vai ler esse QR Code e vai cair no link dentro da prova digital, onde eles vão conseguir ver se esse processo que você essa prancha, esse alvará que você apresentou para eles é exatamente o mesmo que eles conseguem visualizar pelo link do QR Code na prova digital. Então eles vão conferir por verdadeiro, tá? Eles vão ter o processo online visto pelo QR Code e o projeto que você apresentou. Se vocês quiserem fazer um teste, tá? Apontar a câmera de vocês para esse endereço, vocês vão conseguir consultar o processo desse QR Code. Deixa eu mudar aqui, agora sim. Então vocês vão conseguir consultar o QR Code desse processo e vão conseguir ali emitir um documento. Vou esperar um pouquinho. Então se alguém puder comentar aqui no chat, conseguiu emitir o documento, isso vai ajudar vocês também a qualquer momento. Se precisar tirar uma segunda via, terceira via, não precisa mais ir para a prefeitura. Você pode simplesmente baixar ali do teu celular, da sua casa, esta nova via de impressão. Beleza, podemos continuar. Então, com o QR Code, qualquer órgão do mundo vai poder verificar a autenticidade deste documento, né? Diferente ali de um carimbo e uma assinatura, né, que não é tão eficiente, o QR Code sim, a pessoa consulta por verdadeiro exatamente se o documento é verdadeiro ou falso. Pergunta da Helena. O analista vai analisar o projeto físico ou eletrônico? Como é enviado? Helena, é tudo eletrônico, tá? Não vai existir mais físico, não vai existir mais impressões. O analista vai analisar o projeto PDF que você anexar no formulário do processo. Então, então lembrando, né, quais documentos que precisam ser assinados e quais documentos não precisam ser assinados. Então, quando você for criar o processo na prova digital, você vai precisar anexar alguns documentos, certo? E um deles são declarações, certidões, matrículas, tudo isso precisa ser assinado e escaneado, tá? Você vai tirar uma foto, escaneia bonitinho e coloca esse arquivo anexado no processo. Agora, pranchas de projeto executivo, quando é um projeto que você está aprovando, e memoriais descritivos, um memorial descritivo, por exemplo, de um desmembramento, você não precisa anexar assinado, tá? Você gera o PDF e anexa na prova digital, sempre seguindo a orientação conforme o texto lateral lá no formulário do processo. As RTs e RRTs garantem a veracidade de outros documentos, por isso que a RT e a RRT precisa ser anexada assinada. Tá? Então, resumo, tudo precisa ser anexado, assinado, exceto arquivos que vão ser aprovados, que vão gerar um documento depois. A prancha do projeto arquitetônico e o memorial descritivo. Então, mais uma vez, né, sem impressões, sem deslocamento, mais celeridade e economia. Tudo isso online, tudo isso digital, sem precisar imprimir um processo e levar para a prefeitura, sem precisar se deslocar até a prefeitura, você vai conseguir emitir o seu alvará. Então já está disponível, vocês podem acessar valparaíso.prefeituras.net, podem criar o login, podem criar seu primeiro processo. A ferramenta já está disponível, tá? Não é um teste, vocês já podem começar a protocolar. Dentro dos próximos dias, a gente vai ter atualizações de mais processos e aos poucos a gente vai deixando todos os processos da secretaria, né, da divisão de aprovação, tudo online. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, deixa aqui no chat pedindo qual é a sua dúvida e a gente pode voltar e explicar. Então, recapitulando as perguntas.
A pergunta do Estevão, tá? Ele perguntou sobre a questão de fiscalização. Então, esse treinamento, Estevão, ele é voltado aos requerentes. Depois você pode conversar com a Ana, ela vai te mandar ali como que é a parte do treinamento para fiscalização de obras. E também depois eu posso entrar em contato diretamente com você para te explicar como que funciona. Mas é bem simples, tá? Outra pergunta da Helena também, né? Se o analista vai analisar um projeto físico ou eletrônico como é enviado. Então ele vai analisar sempre o projeto eletrônico que foi enviado. Alguma pergunta, pessoal? Por favor, deixem as perguntas de vocês, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento. Pergunta do Xavier, do Aston Xavier. Caso de alguma exigência nos projetos, podemos já enviar neste novo modelo? Você só vai enviar neste novo modelo os novos processos pela prova digital, tá? Os processos físicos, acredito que não estejam mais sendo possível de ser protocolado, mas você vai, caso vai protocolar um processo numa prova digital, tem que ser nesse novo modelo, é obrigatório. Mais alguma pergunta? Beleza, pessoal. Então eu vou seguir para o encerramento. Agradeço a presença de vocês. Desejo que vocês tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Estaremos à disposição. A gente fica feliz em ajudar todos pelo chat. Já está disponível, só criar o login, criar o processo. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.